O dia havia sido longo. O sol ardia sobre o mar da Galileia e o ar quente fazia o horizonte brilhar como ouro líquido. Às margens do lago, uma multidão se reunira desde cedo. Homens, mulheres, crianças, pescadores, camponeses e até estrangeiros vinham de longe, todos movidos por uma mesma razão: ouvir aquele homem que falava com autoridade, que curava os doentes e cujo olhar parecia atravessar a alma de quem o encontrava. Jesus havia passado horas ensinando. Contava parábolas simples, mas com uma sabedoria que parecia vir do próprio coração de Deus. Falava do reino, da fé, do amor, da semente que cresce em silêncio. E à medida que o sol descia no horizonte, sua voz continuava firme, alcançando até os que estavam mais distantes na multidão. Quando a tarde já se despedia, o mestre olhou para seus discípulos e disse com calma: "Vamos para o outro lado do mar." Eles sabiam o que isso significava. Muitos deles, Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores experientes. Atravessar o lago ao entardecer não era tarefa simples. O mar da Galileia era traiçoeiro. Bastava uma mudança repentina nos ventos para transformar a calmaria em caos. Ainda assim, não hesitaram. Afinal, Jesus estava com eles. O barco foi preparado. As velas foram içadas, as cordas firmadas. O som das ondas se misturava ao murmúrio dos discípulos, que comentavam o dia, ainda impressionados com as multidões e com as palavras do Mestre. Enquanto o barco se afastava da costa, a brisa noturna soprava suave e refrescante. O céu se tingia de violeta e as primeiras estrelas começavam a brilhar. Jesus, exausto da longa jornada, deitou-se na parte de trás do barco, sobre uma pequena almofada, e adormeceu. Seu rosto sereno refletia uma paz inabalável, a paz de quem confia plenamente no Pai. Por um tempo, tudo foi tranquilidade. As águas brilhavam sob a luz da lua, e o som dos remos, cortando o lago, embalava o silêncio. Mas, de repente, o vento mudou. Primeiro, uma rajada leve. Depois, uma segunda, mais forte. Em poucos minutos, o que era serenidade se tornou escuridão e medo. As nuvens se acumularam no céu. Relâmpagos cortaram o horizonte. O vento uivava como um animal selvagem, chicoteando o barco e fazendo as velas rasgarem. Ondas altas começaram a se erguer, batendo com força contra as laterais. A água invadia o convés, molhando tudo. Os discípulos, acostumados com o mar, logo perceberam. Aquela não era uma tempestade comum. Pedro gritou: "Ajudem com os remos!" Tiago tentava segurar o leme que girava descontrolado. João gritava para os outros: "O barco vai virar!" A chuva caía pesada, misturada com o sal das ondas e o suor do medo. As vozes se perdiam entre trovões. O barco subia e descia, batendo com violência. Cada impacto fazia a madeira ranger como se fosse partir ao meio. E no meio de tudo aquilo, Jesus dormia. Dormia profundamente. Pedro, encharcado e tremendo, olhou para ele incrédulo. Como podia descansar enquanto todos estavam prestes a morrer? Com a voz tomada pelo desespero, ele gritou: "Mestre, Senhor, não te importas que pereçamos?" O barco balançava, a água subia, e ainda assim, Jesus se levantou lentamente. Seus olhos abriram-se com calma. Ele olhou para os discípulos, o medo estampado em seus rostos. E então, virou-se para o mar. O vento batia forte, os relâmpagos iluminavam o céu e as ondas rugiam como monstros. Mas Jesus ergueu a mão e disse apenas: "Acalma-te, aquieta-te." E então, o impossível aconteceu. O vento cessou, as ondas pararam, a chuva diminuiu até sumir completamente. De repente, o mar ficou liso como um espelho. O silêncio tomou conta de tudo.
Os discípulos olharam uns para os outros sem fôlego. O barco agora flutuava suavemente sob um céu limpo e estrelado. O mesmo mar que ameaçava destruí-los agora parecia descansar aos pés do Criador. Jesus olhou para eles e perguntou com voz mansa: "Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé?" Aquelas palavras ficaram ecoando em seus corações. Não era uma repreensão, era um convite, um chamado à confiança. Pedro, ainda ofegante, baixou os olhos. João passou a mão pelo rosto, tentando entender o que acabara de presenciar. E então, em meio ao silêncio, alguém sussurrou: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" O barco continuou a deslizar pelas águas tranquilas. O som do mar era agora suave, como uma canção, e enquanto a lua refletia no lago, o medo se transformava em fé. Naquela noite, os discípulos aprenderam algo que mudaria suas vidas para sempre. A presença de Jesus não impede as tempestades, mas garante que nenhuma delas será o fim. Porque Ele está no barco. Mesmo quando parece dormir, Ele nunca perdeu o controle. O tempo passou, e aquela travessia se tornou uma metáfora para todas as tempestades da vida. As tempestades que não vêm do céu, mas de dentro de nós. As da dúvida, da perda, da solidão, do medo do futuro. São nesses momentos que parece que Deus está distante, silencioso, dormindo, enquanto o barco da nossa vida quase afunda. Mas o mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia continua acalmando corações até hoje. Ele não prometeu um caminho sem ventos, mas prometeu sua presença em cada travessia. E talvez essa seja a maior lição dessa história. A fé verdadeira não é gritar quando o mar se levanta, mas descansar no meio da tempestade, sabendo que Ele está ali. O mesmo Jesus que os discípulos acordaram naquela noite é o mesmo que está conosco quando o medo nos paralisa, quando as ondas da vida parecem grandes demais, quando o futuro parece incerto. Ele continua dizendo: "Por que tens medo? Confia em mim." E quando confiamos, algo muda. O vento pode até continuar soprando, mas dentro de nós nasce uma paz que o mundo não entende. A paz que vem de saber que o Criador do mar está no barco conosco. O amanhecer chegou sobre o mar da Galileia. O barco, agora tranquilo, seguia seu curso. Os discípulos, ainda em silêncio, olhavam para Jesus, o homem que dormiu durante a tempestade e, com uma palavra, fez o impossível. E naquele momento, cada um deles percebeu que havia aprendido a lição mais importante da fé. Acalmar o mar é fácil para quem criou o mar. Difícil é acalmar o coração de quem ainda não aprendeu a confiar. Se essa história falou com você, se alguma tempestade tem soprado forte na sua vida, lembre-se, o mesmo Jesus que acalmou as águas está com você agora. Acredite, confie e deixe que Ele traga paz ao seu coração. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta história com alguém que precisa de fé. Aqui, cada história é uma semente de esperança e cada tempestade é uma oportunidade de ver Deus agir.